Oi, boa tarde. Tô aqui voltando num livro que eu já mostrei aqui para vocês algumas vezes, se você, seu filho é escola, para poder compartilhar alguns trechos, enfim, e tentar formular alguma coisa mais organizada para vídeo. E aí eu voltei para um capítulo que fala sobre a escolha da escola, a escolha certa da escola, né? E fala quais são os componentes que tem que ter para uma escola ser bacana, hein? Ele fala aqui com os componentes da excelência, enfim. E eu concordo, né, que existem algumas coisas sim que a gente pode olhar concretamente para avaliar, né, uma escola na hora de escolher. Primeira coisa que eu quero deixar clara aqui é que essa questão da escolha da escola tem vários fatores que entram. A gente já escreveu post sobre isso, eu vou retomar esses posts, inclusive, porque tem a ver, sim, com questões pedagógicas, mas isso também tem muita relação com questões financeiras, tem muita relação com questões de localização, com modo de vida, enfim, outros fatores entram aí também, né, na hora da gente fazer essa escolha. Então ela não é simples. Mas com relação à parte pedagógica, tem alguns pontos que ele ressalta aqui, e aí eu vou falar sobre eles. Ele falou aqui, enfim, é grande o livro, mas eu vou fazer algumas ressalvas com relação a esses pontos que podem ajudar as pessoas na hora de escolher. E olha só quais são os pontos que ele traz para análise, ó. O currículo, ensino, avaliação, calendário, ambiente e cultura. Com relação ao currículo, né, a gente tem agora a Base Nacional Curricular Comum, mas as escolas, elas fazem as suas escolhas, porque é muita coisa, né, gente? A gente tem que conseguir, de alguma maneira, quando vai conhecer uma escola, identificar quais são os pontos que essa escola prioriza, né? Se são as artes, as humanidades, enfim, tem escolas que são mais pro lado das exatas. Não que uma escola ela tenha que fazer opções, né? Sempre todas as escolas vão abranger todas as áreas, quanto mais interligadas elas forem, é melhor. Mas a gente sabe que existe isso, sim. E a gente tem como sentir isso buscando saber sobre os eventos que acontecem na escola, como são os projetos que acontecem, enfim, conversando com outras famílias que têm filhos na escola também. É um jeito da gente tentar entender se aquela escola tem a ver com o que você valoriza também. Ou às vezes até o contrário, né? Às vezes a gente valoriza algumas coisas e a gente quer que a escola faça. Eu já ouvi de pais, por exemplo, que não são nada ligados às artes, que são mais, né, concretos, das exatas, das ciências, e aí querem uma escola que valorize esse outro lado, porque em casa já fazem muito isso, né? Ou com o contrário também. Tem gente que é muito artista e tal, e que é uma escola mais assim, né, mais do básico, do essencial, né, do currículo certinho. Então, ou não, tem gente que quer que a escola seja parecida com o que ele já é também, para potencializar mais esse lado na família, enfim, são as opções, né, que existem. E aqui eu não vou deixar de lado, né, eu falei muito das áreas do conhecimento, mas existe também, né, uma parte do currículo que tem a ver, que tem relação com as relações, com o socioemocional. Então, tem escolas que são mais rígidas, né, enfim, e aí tem famílias que buscam o contrário do que elas são ou a mesma coisa, né, tem famílias que buscam escolas que deem autonomia para as crianças, porque acreditam na importância disso. Então, tudo isso entra também, eu acho que nessa parte do currículo. E só terminando essa parte do currículo e entrando na parte da cultura da escola também, depois eu falo dos outros itens, senão vai ficar muito grande os stories, eu vou fazendo aos poucos, tá, gente? O currículo oculto, né, que é uma coisa que as pessoas não conseguem identificar direito na escola, mas assim, que você vê que é o DNA da escola, que tem a ver com a cultura da escola. E ele é mais subjetivo, mais difícil da gente identificar, mas muito importante, importante demais.